Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que praticamente mudou a minha vida. Eu vinha de uma busca incessante por uma coisa que me incomodava muito, 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 muito. E que até hoje eu tenho dificuldade de falar, mas hoje por outro motivo. Que era a relação que eu tinha com a minha mãe. Eu achava que de alguma maneira eu não tinha tido atenção o suficiente da minha mãe quando eu era criança. E isso era uma coisa que me incomodava muito. E eu fui a um evento em São Paulo, onde tinha mais de 2.000 pessoas, fui de coração aberto, porque eu realmente queria ver se eu conseguia alguma resposta para o que eu buscava, né? E eu sempre fui uma pessoa muito cética com algumas coisas, eu já gravei um vídeo aqui falando que eu não acreditava em várias coisas. E naquele dia ele pediu para fazer um exercício de respiração, tal, e nesse início desse exercício eu entrei, mergulhei de cabeça e era uma hipnose. Então eu fui hipnotizada na sala com 2.000 pessoas, não só eu, todos que se permitiram, né, viver essa experiência incrível. E nessa hipnose que tem de 10, 20, 30, uma hora, nessa hipnose pequena, eu consegui a resposta que eu queria, ressignificar. Que na realidade não é que a minha mãe nunca me deu atenção, eu criei uma verdade dentro de mim, de uma necessidade que eu senti, mas que não era uma necessidade real, até estranho de falar, né? Nessa hipnose eu voltei lá na minha infância e vi que na realidade a minha mãe não dava atenção só para minha irmã. A minha mãe só trabalhava, ela só trabalhava. E quando ela dava atenção, quando ela parava para dar atenção, ela dava atenção para quando nós ficávamos doentes de alguma maneira. E como a minha irmã na época, né, às vezes ficava mais doente do que eu, ela acabava tendo essa atenção, mas não era uma atenção, é porque ela precisava de cuidados no momento. Então eu ressignifiquei. Então eu falo que foi um dos melhores e um dos piores momentos da minha vida. Um dos melhores porque eu consegui olhar para uma ferida que eu tentava há tanto tempo, mas que eu tinha bloqueado totalmente na minha mente. Eu só conseguia olhar para a minha verdade. A verdade que eu criei. E a verdade é totalmente relativo, né? E foi um dos piores momentos, porque por que eu criei aquilo na minha cabeça? Por que eu sofri tantos anos com aquilo? Por que só aquela interpretação fazia sentido no momento? E hoje eu vou te falar que eu já passei por mais de 10 sessões de hipnose clínica, né? Deixar bem claro. Eu sou uma pessoa apaixonada pela hipnose, porque até minha relação com o cachorro eu modifiquei nisso. São tantos detalhes. Eu consegui numa sessão de hipnose, que era do renascimento, voltar dentro pro útero da minha mãe, voltar para a maternidade, ver qual foi uma das primeiras pessoas que me pegou no colo, que não era meu pai e minha mãe. E eu vi uma tia minha que eu não vejo há muitos anos, que mora no Rio Grande do Sul. E quando eu voltei, eu procurei meu pai e falei quem tinha ido me ver no hospital. E aí ele virou e falou que a única pessoa que tinha ido era essa tia. E eu a vi, me vi no colo dela, ela me segurando e a gente vendo todo o amor que ela tinha, né, por mim, tão pequenininha. Então, assim, são coisas que realmente modificam o nosso olhar. Então, se você nunca passou por uma experiência dessa, queria falar pra você que é uma experiência incrível, que se alguém me falasse que eu ia ser hipnotizada, eu iria me bloquear, porque eu tinha um preconceito sobre isso. E hoje eu falo que é lindo, que é maravilhoso, que só quem vive essa experiência que sabe como é que é. Espero que você tenha um dia uma oportunidade de viver uma experiência como essa. Mais amor por você.